Olá, alunos da Paulo Freire, boa tarde. Bem, essa aqui é a nossa quarta aula, né, de matemática. Eu sou o professor Aurélio e a gente nessa aula aqui vai tratar um pouquinho sobre divisibilidade de múltiplos e divisores e números primos, tá? Então, essa aula ela está no capítulo 2, né, do nosso livro 2 de acompanhamento remoto. E ela fala pouquinho sobre múltiplos, divisores, números primos, MDC e MMC. Mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar só essa primeira parte que eu citei no título do nosso slide. Então, esse capítulo ele começa com o questionamento, né? O surfista ele aponta e fala: olha, um número ímpar de barcos, né? Enquanto o amigo dele vai lá e fala: mas o número de pássaros é par. Então, a questão que fica, né? Como é que a gente sabe quem é um número ímpar e quem é um número par? Eu acho que vocês já jogaram o jogo de ímpar par, que é um jogo super comum aí que a gente pratica muitas vezes, né, durante a vida. Mas a gente tem que entender o que acontece por trás da lógica do número ímpar e do número par, né? Então, o conceito de ímpar par ele é muito simples, na verdade. Então, qualquer número que pode ser dividido em duas partes iguais, ele vai ser considerado número par. E um número que não pode ser dividido em duas partes iguais, com números naturais, né? Ele vai ser considerado um número ímpar, tá? Bem simples, né? Então, a gente tem aqui o exemplo do número de maçãs, né? A gente tem aqui 6 maçãs e essas 6 maçãs elas podem ser divididas em dois para duas pessoas de forma igual, né? Fica 3 maçãs para cada um. Isso aqui é um número par, né? Mas se for um número ímpar, a gente vai ter 5 maçãs sendo dividida para duas pessoas. E aí? Uma delas vai ter que ficar com 3 e outra vai ter que ficar com 2, né? Outra pessoa vai ter que ficar com menos. Ou seja, não dá para dividir em duas partes iguais. A não ser que a gente dividisse a maçã, né? Mas aí é uma outra história. A gente está falando de maçãs inteiras, certo? Então, aqui a gente tem uns exemplos do livro, né? Que eles utilizam essa mesma lógica, só que eles armam a operação para realizar a divisão, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. 6 dividido por 2 dá 3, né? 3 para cada. 3 vezes 2 é igual a 6 e sobra o resto zero. Então, se sobrou o resto zero, quer dizer que foi dividido em partes iguais, tá? Agora, por exemplo, o número 9, né? Montada, armada a operação e está aqui 9 dividido por 2, né? Se eu multiplico 4 por 2 dá 8 e subtraindo 9 por 8, sobra 1, né? Então, quer dizer que o 9 ele é um número ímpar, não dá para dividir em duas partes iguais. O resto dos exemplos seguem a mesma lógica, tá? Então, como é que a gente faz para descobrir se o número é ímpar ou se o número é par quando o número é grande, né? Bem, a gente leva em consideração o último algarismo, tá? Por exemplo, o número 2017 e o número 2018. Como é que a gente faz para saber? Ora, a gente olha só para o último algarismo, o número 7 é um número ímpar, né? Não dá para dividir em duas partes iguais. E o número 8, ele é um número par. A gente pode dividir em duas partes iguais. Então a gente já sabe que 2017 é ímpar e 2018 é par. Beleza? E dando continuidade, né, a gente vai também abordar aqui um pouquinho nessa parte do capítulo sobre números primos e números compostos. É um conceito que a gente vai desenvolver ao longo dessa aula. Mas vamos perceber uma coisinha aqui a princípio. Olha, quando a gente tem o número 8, a gente pode dividir ele de forma em partes iguais, né, de várias formas. A gente pode dividir 8 para uma pessoa, 8 para duas pessoas, né, que vai sobrar 4 para cada pessoa. A gente pode dividir 8 por 4, que vai dar duas coisas para cada pessoa. E a gente pode dividir 8 coisas para 8 pessoas, que vai dar uma coisa para cada uma delas, né? Sendo que em todas essas situações aqui, ó, a gente sempre vai resultar numa divisão igual, né? Então, completa, sem sobrar nada, né? Resto zero para todos. E dessa forma, a gente pode descobrir quais são os divisores de um número, né? Então, por exemplo, esses aqui que está anotado aqui nessas operações são os divisores de 8, né? Mas a gente pode fazer isso por qualquer número, né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo em que a gente descobre quais são os divisores de 12, né? Então, claro, o 1 ele vai poder dividir qualquer número, né, acima de 1, e em seguida a gente tem outros divisores, tentativas de dividir o número 12, né?
a gente descobre que o 12 pode ser dividido por 2 em forma igual, por 4, por 3, por 6 e também pelo próprio número 12. Então, a gente pode tentar fazer a divisão e descobrir quais são os divisores de qualquer número, certo? Aqui tem um outro conjunto, né, que vão estar todos os divisores de 48, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 e 48. Então, se a gente divide o número 48 por esses números aqui, a gente sempre vai ter uma operação com resto zero, certo? E, bom, se a gente faz essa divisão, né, dos números naturais, a gente vai encontrar um padrão, certo? Porque toda vez que a gente vai descobrir o divisor de um número natural, a gente também vai descobrir alguns múltiplos, tá? E o que é isso, né? Então, quando a gente fala que é múltiplo, é o seguinte, gente. Vocês têm que lembrar basicamente da nossa tabuada, né? Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e assim por diante, né? Então, todos esses resultados das operações da tabuada de 2, por exemplo, a gente está descobrindo vários múltiplos desse número, múltiplos de 2, certo? Então, vamos observar o exemplo aqui dado pelo livro, né? Se a gente tem um número 18, a gente descobre que 18 ele é divisível por 3. Se a gente fizer a operação 18 dividido por 3, a gente descobre que dá um resultado que é perfeito, né? Que não sobra resto, tá? No caso, vai dar 6, né? Vai dar 6. 6 vezes 3, 18, certo? Então, já que 18 é divisível, né, por 3, que 3 é um divisor de 18, então, obrigatoriamente, 18 ele é um múltiplo de 3. Obviamente, porque se eu multiplicar 3 por 6, vai dar 18, né? E aqui tem um outro exemplo, né? E assim sucessivamente, tá? Claro que se eu pegar, por exemplo, o número 14 e tentar dividir por 2, eu vou conseguir. Todo número par é divisível por 2, está adiantando. Então, se eu pego o número 14 e eu consigo dividir ele por 2, então 2 é divisor de 14, tá? Sendo assim, 14 é um múltiplo de 2. Então, é uma consequência, né? Claro que se eu consigo dividir um número de forma igual por um número, significa que ele é múltiplo, tá? No final das contas. A gente vai ver isso mais corretamente daqui para frente, mais detalhado, né? Então, a gente vai entender agora um pouquinho do que são os números primos, né? Então, observem esse quadrinho azul aqui, ó. A gente tem os divisores de 2, né? Os divisores de 3, os divisores de 5, 7 e 11, né? Então, se a gente observa os divisores de 2, tem 1 e ele mesmo. O de 3, 1 e ele mesmo. De 5, 1 e ele mesmo. De 7, 1 e ele mesmo. E de 11, da mesma forma. Observem que eles não possuem outros divisores a não ser o número 1 e ele mesmo. É isso aí que a gente chama de número primo, tá? É aquele número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Todo número vai ser dividido por 1 e por ele mesmo, né? Mas alguns possuem outros divisores também, né? Como a gente já viu. Por exemplo, o 4. O 4 ele vai ser divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, o 4 não é um número primo, é um número composto, tá? Então, essa é a diferença básica entre um número composto e um número primo. O número primo só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, beleza? Bom, dando continuidade, né, a gente vai estudar um pouquinho agora sobre os critérios de divisibilidade. A gente consegue descobrir em alguns momentos como é que a gente encontra o divisor de um número utilizando apenas critérios, tá? Para facilitar a nossa vida. Quer um exemplo? Por exemplo, o número 2, né? O número 2, qualquer número que for par, ele vai ser divisível por 2, como a gente já viu. Então, 6, 8, 10, qualquer número que puder ser dividido ao meio de forma igual, ele vai ser um número par. Vamos lá para a próxima. Critério de divisibilidade por número 3. Então, como é que a gente descobre se um número grande ele pode ser divisível por 3? A gente precisa ir lá e fazer a operação? Às vezes não. Às vezes a gente só precisa fazer isso. A gente vai aqui, ó,
e soma os algarismos do número. Por exemplo, o número 30, né? Como é que a gente descobre? A gente precisa ir em todos os múltiplos até descobrir o valor que multiplica por 3 e dá 30? Não. Se a gente quiser só descobrir se ele é divisível por 3, a gente só precisa somar os algarismos, tá vendo? Por exemplo, 3 mais 0 é igual a 3. E 3, ele é divisível por 3, obviamente, né? 3 por 3 dá 1, não é isso? Então, a gente só somando os algarismos, a gente descobre se esses números são divisíveis ou não, tá? Do 3, inclusive com números maiores também, certo? E por quadro, como é que a gente faz para descobrir se o número é divisível ou não? Inclusive números grandes, né? A gente pega os dois últimos algarismos, né? Se eles forem 0, 0, ele vai ser divisível por 4 automaticamente. Por exemplo, 3.700. Eu não preciso fazer a divisão para saber que ele é divisível por 4, porque ele tem o 0, 0 no final. Ou então, por exemplo, se os dois últimos algarismos eles forem divisíveis por 4. Por exemplo, 16. 16 é divisível por 4? Eu consigo dividir 16 em 4 partes iguais? Eu consigo, tá? Se eu não quisesse fazer o número inteiro, essa divisão completa, para saber se o 4 é divisor, eu botaria só 16 e dividiria por 4, certo? Que dá 4, né? Então, eu sei que esse número aqui, 34.516, ele é divisível por 4. Bom, a gente ainda tem uma regrinha para os divisores, né? de 5. Então, como é que a gente sabe desse critério de divisibilidade? Se o número terminar em 0 ou em 5, a gente sabe que automaticamente ele é divisível por 5, tá? Então, 100, 1000, 105, 110, 115, todo número terminado em 0 e 5 vai ser divisível por 5, tá certo? 10.000, 1 milhão, 1 milhão e 5, 1 milhão e 10. Então, todos esses números são divisíveis por 5, beleza? E por 3, como é que a gente... por 6, desculpa. Como é que a gente descobre? Bom, a gente faz a mesma forma como a gente fez das últimas... nesses dois casos aqui. A gente tem que ver se ele é divisível por 2 e a gente tem que ver se ele é divisível por 3. Se a gente descobrir que ele é divisível por 2 e por 3, ele automaticamente vai ser divisível por 6, né? Mas lembrando, né? Tem que ser esses dois casos ao mesmo tempo. Tem que ser por 2 e por 3. Se for só por um deles, não conta, não vale, tá? Então não vai ser. Então aqui a gente tem um exemplo, né? 45.696. Então como é que a gente sabe se ele é divisível por 6, né? A gente vai lá e faz aquele mesmo teste, né? Para descobrir se ele é divisível por 3 primeiro. A gente vai lá, 4, mais 5, mais 6, mais 9, somando todos os algarismos, né? Descobre que o valor é 30 e 30 é divisível por 3. Então, beleza. Primeiro passo dado. E a gente vê aqui que esse número termina em 6 e 6 é um número par, né? Então, é divisível por 2 também. Então, automaticamente, esse número grandão aqui, ele vai ser divisível pelo número 6. Beleza? E vamos lá, né? Pelo número 7, gente, a gente não vai trabalhar porque ele leva em conta a soma de classes, que é uma coisa um pouquinho mais complicada e que a gente vai ver no momento posterior, beleza? Bom, sobre o número 8, ao invés de levar o número 4, ele levava 2 algarismos em conta, né? O número 8 é diferente, ele leva 3 algarismos em conta, tá? Então, a gente tem que levar esses 3 últimos algarismos, e se ele for divisível, esses 3 últimos forem divisíveis, né, por 8, então esse número vai ser divisível por 8. Então, por exemplo, a gente tem um número aqui, 45.128. A gente precisaria fazer todo esse número? Não. Se a gente visse que 128 é divisível por 8, então esse número completo aqui, 45.128, ele vai ser divisível por 8. Tá? Então, nesse caso aqui do 8, gente, a gente, querendo ou não, vai ter que fazer uma pequena divisão, né? Para poder descobrir se ele é divisível ou não. Porque, geralmente, um número de 3 algarismos, a gente precisa fazer uma operaçãozinha para descobrir, tá? E quando é por 9, né? Bem, quando é por 9,
a gente também faz a soma dos algarismos, assim como a gente faz lá pelo 3. Só que ao invés de ser divisível por 3, a gente vai tentar para ver se ele é divisível por 9. Vamos ver o exemplo? Então aqui, ó, a gente tem esse número, né? Que é 14.978.106. Então, se a gente fosse parar para poder tentar fazer essa divisão é bem longa, né? Mas a gente pode somar os algarismos e verificar o que é que dá, né? Vamos lá. 1 mais 4 mais 9 mais 7 mais 8 mais 1 mais 0 mais 6. Deu quanto? 36. E a gente quis 36, ele é divisível por 9, tá? E aí a gente já descobriu que esse número aqui de 14 milhões, tarará, tarará, ele é divisível por 9. Dá para dividir ele em 9 partes iguais. Beleza? E o último, né? A divisibilidade por 10. Então, por 10 é muito fácil. Todo algarismo que terminar em 0, assim, acima de 10, claro, ele vai ser divisível por 10. Então, 30, 40, 50, 60, 1 milhão, 100 mil, todos esses números que terminarem em 0, né, acima de 10, eles vão ser divisíveis por 10, tá bom? Então, aqui está pondo em prática, né? Então, a gente tá fazendo... esse aluno, ele foi lá fazer toda uma descrição do número, né? De acordo com o que a gente viu até o momento. Então, ele vai lá e fala, ó, por inferência, o número 25 é composto por 2 algarismos. E o último, que é 5, não é divisível por 2, porque a gente sabe que o 5 é um número ímpar, né? Então, os divisores de 25 são aí 25, obviamente, né? O número 5 e o número 1. Então, esse número é um número composto, né? Não é um número primo. Então, posso dizer que se 25 é divisível por 5, ele também é múltiplo de 5. E ele vai lá e bota lá os múltiplos de 5, né? 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Tá aqui, né? E aí pode continuar indefinidamente, certo? Então, o número 25 ele é um número composto, né? Como a gente falou, porque ele tem mais de um divisor. E aí uma outra aluna pega um outro número para fazer exemplo, né? Por inferência, o número 13 é composto por 2 algarismos, né? E o último, que é 3, não é divisível por 2. Então, novamente, é um número ímpar, né? Então, os divisores de 13 são o número 1 e o número 13. Então, ele pode dizer que 13 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, desta forma, o 13 é um número primo, né? Como a gente comentou. O número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo é um número primo. E aí vem a última aluna, né? Ela fala, por inferência, o número 14 é composto por 2 algarismos. E o último, que é 7, não é divisível por 2. Então, é um número ímpar, né? Então, os divisores de 47 são... E ela vai lá e tenta aplicar, né? As regras de divisão, mas ela ficou na dúvida, né? Porque ela não estava encontrando os divisores de 47, certo? Então, ela vai tentar de 1 por 1, né? Então, ela vai tentar de 1 por 1. Então, vamos tentar, né? Ela foi lá e tentou por 47. Ou 47 por 2, né? Deu 23, sobrou 1. Ela descobriu que sobra. 47 por 3, sobrou 15. Aliás, deu o resultado 15, sobrou 2, né? 47 por 5, deu 9 e sobrou 2. Por 7, deu 6 e sobrou 5. Então, o que é que ela acaba descobrindo aqui nessa situação? Que 47 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ou seja, 47 também é um número primo. Beleza? Então, como a gente já passou por essa etapa aqui, né? Eu solicito a vocês que façam as questões do caderno com base no que a gente viu aqui nessa aula. E essas questões elas estão na página 31, 32 e 33. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Valeu!